Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Nós estamos agora a 45 dias das nossas eleições e os nossos encontros aqui se tornarão cada vez mais frequentes na medida que fatos importantes forem se sucedendo e derem espaço aqui para a gente fazer algumas análises daqui até o dia 2 de outubro. E isso já está acontecendo. Ontem nós tivemos uma reportagem exposta pelo canal Metrópolis, encabeçada ali pelo jornalista Guilherme Amado, que nos dá conta, nos informa que existe um grupo de empresários muito ricos que estão articulados através de um grupo de WhatsApp, conspirando contra a democracia, contra o sistema eleitoral, contra uma eventual vitória desfavorável aos interesses imaginados por essa gente e até mesmo contra a posse de um futuro presidente que não seja o presidente da República atual. No caso, eles nomeiam explicitamente ali o ex-presidente Lula. E a questão aí não é partidária não, gente. A conspiração aí é contra o nosso sistema eleitoral. Então, todo cidadão tinha que repudiar, ou tem que repudiar esse tipo de manobra, esse tipo de articulação, porque nós estamos diante de criminosos muito ricos, né? Porque isso aí a gente não pode chamar de cidadãos. Alguém que está com esse tipo de pensamento, inclusive algumas falas que a gente leu na matéria, são falas que provocam mesmo um conflito entre irmãos, o derramamento de sangue, envolvimento das Forças Armadas. Então isso aí não pode ser conversa de adolescente irresponsável, não. Essas pessoas têm que ser interpeladas para confirmarem se é isso mesmo que elas estão querendo, enfim, se isso pode ser tipificado como um crime, qual a alçada desse crime e qual a responsabilidade dessas pessoas no meio dessa história toda, né? Até para que outros tantos fiquem inibidos, enxerguem que existe um Estado, porque nós tivemos agora, né, a fala do ministro Alexandre de Moraes, que mostra exatamente qual o caminho que a maior parcela da sociedade está querendo trilhar. Nós temos muitos problemas, mas esses problemas, a forma mais viável de serem discutidos é através desse sistema que nós temos, que é o sistema democrático. Ele pode ter muitas falhas, mas é o que nós temos aqui e a gente tem que preservá-lo, porque ele é o mínimo. Daí para frente e não daí para trás. Pois bem, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, algumas situações muito importantes estão se dando no Brasil, mas antes de mais nada quero te convidar a se inscrever aqui no nosso portal. A sua inscrição aqui, a sua participação no nosso clube de membros são formas de você amplificar esses nossos encontros aqui. Então você que é muito bem-vindo, mande seus comentários, dê o seu joinha, enfim. E participe dos nossos chats que eu sempre abro aqui entre 5 horas e 5 e meia, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, começando então pela matéria do Guilherme Amado, porque ela está repercutindo, né? Pelo menos os setores aqui que analisam o cotidiano dos assuntos mais importantes no Brasil, né? A coluna dele diz, exclusivo, empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito. Veja as apps. Empresários apoiadores de Jair Bolsonaro atacam STF, TSE e defendem ruptura em caso de vitória de Lula. Série de reportagens começa hoje. Então, já temos algumas publicações que incriminam esses empresários. E aí é necessário a gente ver qual será o comportamento das instituições diante desse tipo de acontecimento, pouco menos de 24 horas depois do ministro Alexandre de Moraes ter dito que esse tipo de comportamento será combatido de forma muito rápida, de forma muito dura, mas é necessário que as situações sejam provocadas formalmente, né? O Superior Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, enfim, essas instituições não se movimentam ao acaso, elas não ficam lá, o delegado não fica parado, de repente lê um jornal, eu vou abrir um processo, abrir um inquérito. Não, o cidadão precisa movimentar. Então, mais tarde eu vou mostrar para vocês algumas iniciativas que são possíveis de serem feitas e o que eu fiz no meio dessa história, na condição de cidadão. Eu acho que é o mínimo que a pessoa que tem informação, tem algum tipo de conhecimento, tem a obrigação de fazer, né? Eu vou colocar a matéria para vocês, porque ela é fácil de abrir, vocês vão ver os empresários, essas empresas aí, elas se confundem com seus donos e a gente vê muito da filosofia empresarial quando a gente enxerga a mentalidade escravocrata, golpista dessa gente que não sabe viver em democracia. Eles sabem viver em ambientes onde eles consigam ganhar muito dinheiro. E é só nisso que eles pensam. Eles não estão pensando em democracia, direitos humanos, condições melhores para a sociedade, educação, um país melhor. Não, eles estão pensando em dinheiro no bolso deles. E nada melhor do que um lacaio, né?
para ajudá-los, estando à frente do nosso país, tentando fazer todo tipo de manobra para que cada vez grupos como esses continuem a se dar bem no nosso país, que é o que está acontecendo no governo Bolsonaro. E eu fui dar uma pesquisada no Luciano Hang, que é um desses golpistas de plantão que está nesse grupo de WhatsApp. Ele não falou nada, né? E eu peguei aqui o último vídeo dele, onde ele mostra, né, essa coisa caricata que é o empresariado bolsonarista. Mas é gente perigosa, tá? Ele é caricato, mas é perigoso, porque uma figura dessa aqui lembra aqueles personagens de filme de Batman, né? Vamos ver aqui o que ele falou logo após essa matéria. Vamos ver se ele está dando muita bola. O presidente elegeram bons senadores e bons deputados federais. Fala lá, Bárbara. Ô, Luciana, a Maria Tereza está falando aqui que ela te admira como empresário por se manifestar, mas tem muito empresário aí que sem falar nada. Que pulinho, né? Que pulinho bonitinho, né? Tem muito empresário em cima do muro, atrás da moita, né? Não sei porquê, né? Aliás, não só empresários, cidadãos normais que têm medo de se manifestar. Nós temos que criar um país com liberdade. É um país com cidadãos. O país do Luciano Hang tem muitos cidadãos, tá, gente? Onde as pessoas possam pensar e se expressar, né? Dizer o que está certo e o que está errado. Isso eu prego todos os dias aqui na nossa empresa. Bom, então tá aí a figura extremamente equilibrada, né? Um empresário extremamente equilibrado, que representa muito esse perfil do bolsonarismo. A campanha começou. A campanha já estava em curso há muito tempo, né? Só que agora nós temos o período eleitoral onde as aparições dos candidatos, as campanhas, são formalmente legítimas, lícitas dentro da legislação que nós temos no nosso país. E o presidente da República, depois de ter tomado aquela sessão de humilhação no TSE, ele está firmando posição aqui, jogando um zap, um Twitter eleitoral dele aqui. E aí ele diz o seguinte: temos o privilégio de não precisar enganar o povo sobre quais são os nossos valores nesse período. Nunca enganou não, né? E aí ele disse: somos a favor da família. Tem alguém que é contra a família? Do livre mercado. Tem alguém que é contra o livre mercado? E do direito à legítima defesa. Tem alguém que é contra o direito de legítima defesa no Brasil? Somos contra as drogas. Tem gente a favor de droga, tem gente a favor que todo mundo se drogue, é isso, né? E do narcotráfico. Tem muita gente a favor do narcotráfico. Pois bem, então são discursos, controle da mídia, ideologia de gênero e aborto, enfim. Ele, enquanto candidato, ele não está dizendo se ele é a favor da educação, que tipo de educação, da saúde, do saneamento básico, de habitação, de emprego. Não. Os assuntos concretos que mexem com a nossa vida, nós temos um inútil, nós temos um farsante. Em relação às pautas morais, nós temos um outro farsante, porque ele sabe que esse tipo de pauta, as coisas estão sendo apresentadas aqui, não mexem concretamente com o futuro do país, não mexem concretamente com o nosso dia. Mexe com o espírito, com a percepção que as pessoas têm sobre alguns assuntos. Então, esse tipo de fala, esse tipo de Twitter do presidente da República, é um estelionato ou não é um estelionato? Mas é um governo repleto de estelionatários, principalmente na área da economia, onde nós não temos estelionatários somente, nós temos gangsters, né? E o presidente da República já começa nesse desgaste todo que a gente está vendo, essa desmoralização, já ter algumas espadas colocadas na sua direção. Ontem, a Polícia Federal disse ao Supremo Tribunal Federal, ou disse, né, que Bolsonaro cometeu incitação ao crime quando associou vacina da Covid, a doença aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Pois bem, e aí a gente fica com essa grande interrogação. Por que o presidente da República ainda está impune, ainda está circulando? Por que parcela da sociedade ainda acredita no presidente da República e não liga o que ele fez aqui contra o povo brasileiro? E aí muitas pessoas, quando eu faço essas críticas que os grandes veículos de comunicação sempre se omitiram, as pessoas falam, não, mas a Globo sempre meteu muita pancada no Bolsonaro. Não, não meteu não, gente. Não confundam a empresa, que tem uma capilaridade muito grande, com a Globo News, que tem uma audiência muito restrita. Se isso que eu vou mostrar para vocês aqui fosse colocado no Jornal Nacional desde lá de trás, muitas pessoas no Brasil não estariam tão enganadas como estão nos dias de hoje. Vou pegar aqui primeiro aqui uma coluna
da Eliane Cantanhede aqui, que ela falando sobre essa coisa essa iniciativa da Polícia Federal. Vamos lá. Líder político que teve 57 milhões de votos induzir as pessoas a não se vacinarem, criando uma fake news gravíssima. Imagina associar. Se você se vacinar, você pode ter AIDS. Isso é inacreditável. Agora, o bom dessa história é que há resistência na Polícia Federal. A gente vê que o presidente Jair... Bom, então essa foi uma fala da Eliane Cantanhede, mas tem outra fala que eu achei muito mais elucidativa, que foi essa fala aqui da Mônica Waldvogel. Vamos lá. Alguém que tem foro, outro entendimento que não. Por isso a Polícia Federal, em casos de pessoas com foro no Supremo, não determina o indiciamento, ela encaminha para o Supremo para que essa decisão seja tomada por lá. Mônica, qual é o peso disso tudo, né? Mais uma vez, vemos ali reflexos, né, da gestão da pandemia no presidente, dos absurdos que ele falou um tempo depois. Marcelo, os pesquisadores todos dizem que a pandemia, a gestão da pandemia, tudo o que aconteceu, o número de mortes, o sofrimento, crises gravíssimas em hospitais públicos, atingindo a população mais frágil do Brasil, tudo isso é uma fantasmagoria, assim, que vai voltar durante a campanha, porque muita gente foi ferida, foi machucada pelo que aconteceu. Muitas famílias perderam pessoas, todo mundo conhece alguém que perdeu um amigo, ou um familiar, alguém próximo, um vizinho. Então, é uma dor ainda que está pulsando no Brasil e que não teve chance de fazer o luto, porque o presidente Bolsonaro nunca ajudou o Brasil a atravessar essa crise, nunca se solidarizou com as vítimas. Então, esse é mais um caso. Os bolsonaristas, os ministros de Bolsonaro, todas as vezes em que se aponta a má gestão da pandemia durante o governo Bolsonaro, eles costumam dizer, mas má gestão onde? O governo comprou todas as vacinas, o governo transferiu muito dinheiro para os estados, para os hospitais, houve um orçamento de guerra, tudo foi feito. Essa costuma ser a defesa. E as pessoas se esquecem de as muitas pequenas atitudes do presidente, mas que no conjunto foram gigantescas, de boicote à vacinação, de boicote à própria vacina, de boicote ao cuidado, ao isolamento. Todo mundo se recorda como ele ficou contrário à política dos governadores de proteger as suas populações e de proteger a lotação dos hospitais. Então, gente, eu coloquei só um trecho para vocês, tomara que passe aqui, porque tem questão, às vezes, em barreira aqui, a utilização de imagens, mas, enfim, o YouTube também permite também que a gente possa reproduzir isso para vocês, né, em muitas vezes. Então, esse é o pano de fundo que não foi colocado para o povo brasileiro de uma maneira muito clara, muito explícita, como eu sempre conversei com vocês. Então, isso gerou uma falsa impressão que a sociedade estava sendo informada quando a gente está vendo que não foi. Isso que foi colocado aqui nunca foi colocado de uma forma muito explícita, muito clara. Basta você fazer um exame e tentar puxar pela sua memória se você se lembra de alguma coisa muito direta, muito clara, que denuncia ou que denunciou a figura do presidente da República. Pois bem, gente, o jogo está rolando, nós vamos conversar sobre muitos assuntos aqui. Por enquanto eu fico por aqui, vou fazer minhas representações, mais tarde eu volto para falar com vocês, tá bom? Grande abraço, até mais tarde, tchau!